Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos dando continuidade, né, aos trabalhos, ao nosso esforço coletivo de capacitações para gestores e trabalhadores da saúde. Com ênfase, como eu havia falado antes, nos riscos biológicos. Vou passar a palavra aqui para a Adriana, porque ela foi uma das palestrantes da semana passada, e falou exatamente sobre esse tema, né, Adriana? Então, fala um pouquinho da importância, né, dessas exposições de hoje. Boa noite, né, a todos. Sejam todos bem-vindos, né? Mais uma semana de live. Estava vendo aqui, né, já é a 7ª. A gente nem vê, né, o tempo passando. E realmente é uma conquista muito grande nessas capacitações, poder estar levando informação e vendo que as pessoas estão presentes, né, todos interessados. Na semana passada e a outra anterior, estava falando, né, dos micro-organismos multiresistentes. Né? Saiu um novo manual da Anvisa, que foi publicado agora em março, que fala sobre esses micro-organismos. Nós estamos produzindo uma nota técnica para o monitoramento desses micro-organismos. Eu acredito que no máximo em 2 semanas já esteja pronta. Estamos definindo, né, uma maneira de captar essas informações, porque o sistema que havia antes da Anvisa está indisponível. Então, a gente precisa de definir primeiro essa ferramenta. E é muito importante, né, esse controle para todos, né, a aplicação das medidas de biossegurança, tanto para o paciente quanto para os trabalhadores, né, que muitas vezes os profissionais não conseguem imaginar ali, visualizar o risco para si, né, pensam muito no paciente, adotam as medidas pensando no paciente e acaba esquecendo, né, que ele também precisa se cuidar, que o profissional ele tem que tomar todas as medidas de segurança e cuidar da sua saúde. Né? Então, hoje nós teremos as palestras da minha querida amiga Zilá, a gente trabalha junto já a Zilá há muito tempo, né? Ela está à frente do controle de infecção e da segurança do paciente. Eu entrei há pouco tempo aprendendo muita coisa com a Zilá. E teremos também o Dr. Rodrigo, o Dr. Leonardo, né? Palestras excelentes hoje. E temos aqui, né, a Jaqueline, né, que está propiciando esses encontros maravilhosos. Né? A Jaqueline, que foi um ganho para a segurança do paciente também. Ela é da segurança do trabalhador, mas é um ganho para a segurança do paciente. E é um braço forte aí, junto com todos nós. É isso, Jaqueline. O doutor Raimundo, passa a palavra. Boa noite, pessoal. É uma grande satisfação estarmos aqui mais uma vez, como a Adriana trouxe, né, nossa 7ª capacitação permanente dos trabalhadores e gestores da saúde. E isso por si só já é um motivo de orgulho, né, conseguirmos caminhar tanto em instrução e informação de qualidade para que a gente consiga construir um modelo assistencial seguro, mas que principalmente traga o conforto de que estamos caminhando da melhor maneira possível em direção a vencer essa pandemia. Mas, mediante tudo que temos passado, talvez aqui já vale a pena uma grande reflexão, que é a necessidade que nós temos de, nessa grande adversidade, enxergarmos as oportunidades. E estarmos reunidos aqui, estarmos em conjunto com grandes palestrantes, trazendo informações bem práticas, mas principalmente
naquilo que hoje tem sido a maior desconfiança que a gente tem no mundo, que é a veracidade das informações que chegam. E, nesse sentido, aquilo que a gente tem trazido aqui tem nos proporcionado sermos melhores e conduzirmos melhores os locais em que estamos. Mas quando a gente pensa no aspecto gestão, eu vou trazer uma correlação com as ondas, que é aquilo que a gente mais tem visto durante a pandemia. É só você dar um Google ou abrir qualquer jornal que você vê a primeira onda, a segunda onda, mas quando você pensa no aspecto gerenciamento, a gente tem uma grande onda natural de disseminação da pandemia, que é a primeira onda, que é aquele comportamento habitual da doença. E isso é gerenciável, isso é visível. Primeira onda, a segunda onda, as variantes surgindo, isso a gente vê. E isso a gente sente. E nessa perspectiva, a gente acaba reagindo. Paralelo com a onda do Covid, a gente tem a onda da reabilitação, que são as pessoas que se recuperam do Covid e necessitam de auxílio para recuperação, o trabalho especializado, o trabalho da fisioterapia, que a gente bem trouxe aqui na nossa última palestra, o trabalho preventivo que a gente já vem fazendo, principalmente no uso dos antimicrobianos, como a Adriana trouxe para a gente, e principalmente a necessidade que temos de, nessa reabilitação, podermos estar com os equipamentos bem preparados, bem monitorados, para que a gente não sofra o efeito da desassistência. Vindo a pandemia, mudança de comportamento, medo, a gente também tem as doenças crônicas que começam a entrar em descompensação. Os traumas são as doenças concorrentes que também vão ter a necessidade do leito, e, nesse sentido, o bom gerenciamento do leito, segmentação do fluxo, a diferenciação das portas de entrada, faz com que a gente tenha uma maior precaução e prevenção de problemas dentro das nossas instituições. E aqui a gente já chama a atenção para a minimização do dano, porque dano nada mais é do que uma relação proporcional direta entre a virulência do vírus e a vulnerabilidade, que é na nossa capacidade de gerenciamento, estarmos oferecendo uma condição de mais possibilidade de danos. E aí você trabalha com a contingência, que é enxergando o cenário e tendo as possibilidades de agirmos nesses momentos de fragilidade. Mas todas essas ondas a gente consegue enxergar, conseguimos gerenciar. Temos que melhorar o nosso gerenciamento e a nossa capacidade de planejamento, e isso está muito claro nesse nosso ano de pandemia. E é nesse sentido que aqui estamos numa capacitação permanente para os gestores e trabalhadores, para que aqui tenhamos condições de sermos mais ágeis e mais experientes na nossa capacidade de planejamento. Mas tem uma onda que ela só cresce e que ela não é visível e muitas vezes não é gerenciada, que é a sobrecarga que vem se tendo gradativa aos trabalhadores. E essa onda é uma onda que ela é persistentemente crescente, e se você não tem o gerenciamento, você acaba aumentando o risco institucional pela simples observação da grande quantidade de informações e afazeres que o profissional de saúde tem, a sobrecarga excessiva e até o intangível, que é o medo que esses profissionais estão inseridos e que dificultam muito a sua capacidade laboral. E é nesse sentido que, dentro dessa capacitação e a gente fazendo aquela visualização do que é invisível, esse mês é um mês simbólico da necessidade que temos de ter um olhar diferente ao trabalhador. E entendendo que quando você cuida do trabalhador, você faz o reconhecimento que é merecido. Nunca imaginávamos que durante tanto tempo estaríamos passando por isso. E é nesse sentido
que nós, como gestores, precisamos fazer o acolhimento do trabalhador, mas principalmente entendendo que essa saúde mental, ela é necessária para que a gente consiga ter melhores resultados, mas principalmente para que a gente tenha a condição de sair melhor desse momento todo que estamos vivendo. E eu vou só me alongar um pouquinho, doutora Jaqueline, mas agorinha eu já finalizo. É só para trazer o sentido de que quando a gente começa a lidar com aquilo que atualmente não é palpável, a gente acaba tendo uma exposição maior ao burnout, aos erros, a suicídio, às dificuldades que a gente tem das relações interpessoais serem deterioradas. E esse é um aspecto que precisa estar no foco dos gestores da área da saúde. O reconhecimento é necessário, mas o acolhimento permanente, ele é fundamental e primordial. E é interessante que a gente vive hoje o que a gente chama de luto antecipatório. Luto antecipatório é aquela sensação que a gente tem de que as coisas não vão melhorar. É mais ou menos aquele impacto que a gente tem quando, por exemplo, você descobre a notícia triste. Isso é muito estudado na oncologia, por exemplo. Você está bem, de repente descobre que tem uma doença. E aí, o primeiro impacto que traz é de que sua vida acabou, e a gente viveu isso durante muito tempo. Parece que a pandemia não acaba. Mas como a Zilá, o Leonardo, o Rodrigo já trouxeram aqui, isso vai passar. Mas entendendo a necessidade do gerenciamento e do monitoramento das condições psicológicas dos trabalhadores, é que a gente vai passar por isso com mais. Então, pessoal, aproveite bastante que estamos vivendo aqui hoje. Estamos num momento em que grande quantidade de informação, que a gente chama de intoxicação, são aquelas informações que a gente não sabe procedência, se são adequadas ou não. Esse canal aqui está sendo uma possibilidade de trazermos informação de qualidade, com profissionais experientes, mas que principalmente são informações que podem ser replicadas rapidamente, trazendo melhor condição de trabalho para as suas instituições, para os trabalhadores, e aí a gente alimentando a confiança e a esperança, que é o que a gente nunca pode perder, e é isso que a gente tem de antídoto para o luto antecipatório. É a possibilidade de estarmos com a consciência tranquila de que estamos fazendo bem e de que isso vai passar. Agradeço muito a todos vocês, aproveitem bem e vamos começar, né, doutora Jaqueline? Isso, obrigada, doutor Raimundo. E aproveitando a sua fala e as suas considerações, vou passar a palavra para o doutor Leonardo Najar Gonzalez Costa, médico do trabalho, coordenador do PCMSO do Hospital de Doenças Tropicais, HDT, médico da Secretaria de Estado de Saúde, médico da UTI do HDT de 94 a 2007 e de 2007 até o momento, coordenador do PCMSO. E a fala dele está casada com essas considerações do Dr. Raimundo, né, de identificação de riscos, né, cansaço, fadiga, medo, né, conflitos, aumento de conflitos dentro das instituições. A gente já está recebendo informações em relação a isso também nas UTIs, né, do nervosismo, insônia, tudo isso acontecendo, como o doutor Raimundo bem falou, o tempo, né, dessa pandemia se estendendo, e quanto mais se estende, mais os trabalhadores estão ficando cansados, né? Isso aí aumenta os conflitos, isso aumenta a possibilidade de erros. A gente sabe que os trabalhadores cansados se comunicam menos, e comunicação na saúde é fundamental, até mesmo para cumprimento e conhecimento dos procedimentos, né? E aí vem o médico do trabalho, né? O médico do trabalho. E aí, doutor Leonardo, qual que é o papel do médico do trabalho nas instituições de saúde na pandemia? Boa noite a todos. Eu estou num local diferente, não sei como é que está o som, se todos estão ouvindo bem. Está tranquilo? Está dando para escutar direitinho? Está dando para escutar. Está um pouco baixo para mim, mas...
Eu tenho que falar alto, então, porque aqui é o auditório, é um pequeno auditório do HDT e o microfone está lá em cima. Ok. Não teve jeito de eu ir para o meu ponto normal de participar. Mas, se ficar muito baixo, eu falo mais. Bom, respondendo que a doutora Jaqueline falou, qual é o papel do médico do trabalho nesse contexto de pandemia, o doutor Raimundo falou muito bem. Todos os demais palestrantes, a Adriana, na semana passada, o Rodrigo, todos os demais, têm pontuado essa mudança enorme que a pandemia provocou nas pessoas, nas instituições, nas equipes e colocou a medicina do trabalho numa posição em xeque, né? Coitado dos médicos do trabalho durante essa pandemia. Coitado, sim, porque ficou muito pesado, ficou muito evidente, mais evidente ainda, a importância da medicina do trabalho. Não estou puxando a brasa para a sardinha de ninguém, mas a importância da medicina do trabalho nas instituições como um todo, e nesse momento, nas instituições hospitalares de prestação de serviço à saúde da população. Por trás dessa prestação de serviço, por trás das homenagens que se fazem às equipes, por trás do número de mortos, por trás dos kits de intubação que acabam, dos respiradores que faltam, do oxigênio que acaba, está o profissional de saúde, seja da linha de frente, seja da área administrativa do hospital, da área de apoio, aquele profissional de saúde que ele é paciente, às vezes, daquela instituição ou de um plano de saúde onde ele é atendido. Ele é alguém que está com um parente doente, ele é cobrado cobra-se dele uma frieza, uma competência, um equilíbrio, um conhecimento técnico que fica muito evidente que todos os palestrantes aqui têm, mas quem é essa pessoa? Eu estou fazendo um apanhado geral, esse tema é um tema enorme, eu acho que a gente não esgota em 1, 2 e 3 vezes. Né? Quem é essa pessoa que está prestando esse serviço? Né? Quem consegue descobrir o que essa pessoa está sentindo, quais os dilemas, quais os sofrimentos, o que está por trás da N95, do Face Shield e do capote. Né? Eu gosto de lembrar que essa pandemia, para a medicina do trabalho, e para os CERMITs em geral, e para a STH, e para a engenharia de segurança, enfim, ela não trouxe nada de novo. Tudo que está acontecendo, de infecção, de rotina, já existia. Só que agora numa escala macro. E numa escala macro, as coisas elas aumentam tanto do ponto de vista positivo quanto do negativo. Então, se você tem um serviço estruturado, se você faz parte, Raimundo, numa UTI muito bem montada, onde tem equipamento de reserva, onde a coisa acontece de uma forma muito alinhada, com acompanhamento bem linear, com plantonistas de qualidade, com diaristas que são experientes, tem uma boa manutenção, tem engenharia de segurança do hospital que dá suporte rápido, reposição de equipamentos. Isso trouxe um volume maior, mas não desestabiliza, não transforma o hospital, a instituição, num caos. Vamos trazer isso para o CERMIT. Se há uma instituição onde já existe um CERMIT que funciona de uma forma ao menos razoável, com técnicos de segurança, com engenheiros de segurança, com médicos do trabalho, que conversam entre si, onde existe um PCMSO, um PPRA, que conversam, documentos que conversem entre si também. Obviamente, essa pandemia colocou em xeque essas ações todas. Mas
Vamos falar da realidade do HDT, não é modelo, não é isso. A gente erra todos os dias e conserta todos os dias também. Mas a pandemia encontrou uma situação que já estava alinhada. Então, a gente teve que melhorar alguns processos, a gente teve que alinhar mais, nos alinhar mais ainda com STH, mais ainda com engenharia, montamos comitê de crise, enfim. Mas eram ações que já existiam, né? A gente precisou aprimorar essas ações e melhorar processos, aprofundar parcerias, isso foi algo que aconteceu, né? Agora, eu fico imaginando como foi, como está sendo nos locais, seja nos hospitais onde não havia uma engenharia elétrica, nos hospitais onde não havia uma SCH efetiva, né? Uma coisa é existir SCH, outra coisa é SCH ser efetivo, tem diferenças. Como é que aconteceu nas instituições onde existiam SESMITs e esses SESMITs não estavam totalmente alinhados ou totalmente compostas as equipes? Eu imagino que a coisa deve ter ficado bastante confusa. E na ponta do processo, no final dessa confusão, os atingidos são os profissionais de saúde, são os trabalhadores, que não vão ter o suporte necessário, seja na hora de testar o equipamento de proteção individual, na hora de saber se aquele EPI funciona, a SCH e o CERT tem que falar uma língua só, tem que estar respirando o mesmo ar, que eu falo, é uma fala minha aqui do HDT. Se a SCH e CERT não respirar o mesmo ar, nunca vai funcionar. Vai ser uma disputa de vaidade. E isso não leva a lugar nenhum. Então, nas instituições onde isso não estava ou não está muito bem alinhado, o trabalhador acaba sofrendo, sem dúvida nenhuma, né? Porque você montar processos, montar fluxos, testar esses fluxos, aplicar e ver resultados durante uma situação de crise, eu acho que é impossível. Né? Se aqui a gente está apanhando, eu falo onde eu estou agora, dando HDT, e todo dia a gente tem que rever, eu imagino como pode estar acontecendo em outros locais, né? Nesse contexto, então, como é o papel do médico do trabalho durante essa crise? Eu acho, então, que nunca mudou, só ficou mais em foco e abriu um pouco mais o espectro. Porque se os distúrbios de ordem mental já eram presentes e uma queixa frequente entre os trabalhadores, agora isso é o café da manhã de todos nós. Todos estão emocionalmente muito abalados, seja por essa expectativa que o Raimundo falou, da sensação de que a coisa vai piorar, seja pela sensação pessoal de incapacidade, seja porque trabalha numa instituição que não dá apoio, seja porque o SESMIT da instituição não está conseguindo atingir e alcançar as demandas do trabalhador. Eu sei que a função do médico do trabalho, como eu estava falando, ela não mudou. Eu imagino essa pandemia como um campo de batalha e uma trincheira, né? Tem o pessoal da linha de frente e eu vejo o CERT mais ou menos como um meio-campo, como uma trincheira. Dali a coisa não pode passar. A gente tem que conter, a gente tem que entender o sofrimento do trabalhador, a gente tem que conseguir afastar aquele trabalhador antes que ele chegue num ponto sem volta. Esse equilíbrio com gestão, esse equilíbrio com as equipes é algo que a gente demorou a conseguir alinhar aqui. Por vezes, a gente precisou afastar trabalhadores que eram grupo de risco ou que estavam emocionalmente bastante abalados, e as equipes de enfermagem ou de manutenção ou equipe médica, elas não podiam ficar sem esses funcionários.
E a gente teve que desenvolver mecanismos e que só conseguimos fazer isso, só estamos conseguindo fazer isso por um trabalho diário, em cima de algo que já existia, né? Não se monta, né, doutor Rodrigo, um sistema elétrico para atender um hospital num momento de crise em 2 dias. A coisa já tem que existir, a UTI já tem que existir, as equipes já têm que existir, a SH já tem que ser efetiva, o CERMIT também já tem que ter um canal de conversação, de abertura com gestores, com o SH, com equipes, tem que ser um local de confiança do trabalhador. Então, nesse aspecto aí, eu acho que o médico do trabalho não é mais importante do que ninguém nesse contexto. Ele é uma peça de uma engrenagem, né? E dessa engrenagem faz parte todos esses setores que eu citei, faz parte a auditoria fiscal do trabalho também, e não falo como censora, mas como parceiro. O que a gente está fazendo hoje aqui? A gente está fazendo uma parceria. A gente está levando um pouco da experiência de cada um e talvez nem todos que estão participando tenham essa experiência que todos nós temos, né? Talvez muitos tenham até muito mais, né? Mas essa troca é muito importante. E a auditoria entra com essa função aí de maestria, né? de gerenciar isso, de levar a estrutura para onde não existia, de melhorar onde ela já existe, de multiplicar a informação através da nossa modesta contribuição, né? Deixa eu ver aqui. Eu deixo uma reflexão, que é o que eu falei. Como se resgata, como que a gente vai fazer para resgatar a função dos CERMITs, onde eles não estavam conseguindo, antes da pandemia, ser um setor, um serviço com grande resolutividade, né? Como a gente pode colaborar para que eles passem a ser. Infelizmente, né, Rodrigo, Raimundo e Rodrigo e colegas, vai passar, mas não está passando. Não está passando. Está acontecendo. A onda está passando. Ou algumas vezes a gente está por cima dela, outras vezes parece que ela passou por cima da gente. Mas a coisa vai ter que andar, vai ter que andar. E durante a pandemia, eu acompanhei o trabalho à distância de da doutora Jaqueline em algumas cidades do interior, em que ela teve que praticamente levar equipes daqui para instruir lá, né? E no futuro, essas equipes podem estar aqui instruindo a gente também, porque pessoas dedicadas e com capacidade de resolução, de criar, e de aprender e de improvisar, elas estão para todos os cantos. E às vezes até nos recantos mais improváveis é onde surgem os grandes talentos, as grandes tiradas, as grandes percepções de que dá para fazer dessa forma, não precisa trilhar esse caminho lá como trilhar de outra forma. Então, eu vi o trabalho da Jaqueline levando isso para outros hospitais. Então fica essa reflexão, o que a gente pode fazer? É isso aqui que a gente está fazendo ou tem algo mais? Eu não estou controlando o meu tempo, Jaqueline, desculpa. Pode? Sim, mais 5 minutos. 15 minutos, doutor. Aí, então. Como a doutora Jaqueline falou, a gente vai voltar em outros momentos para... Não é esgotar tema, eu não sei se alguns dos nossos temas aqui podem ser esgotados, e eu não sei nem se eu tenho capacidade para esgotar esse tema. Com certeza não. Só à vontade, né? Em relação à saúde mental, a gente já falou um pouco, vamos voltar no futuro, né? Em relação a algo que a doutora Jaqueline pediu sobre fluxo, na próxima oportunidade, eu vou mostrar alguma coisa que a gente já tem feito há muito tempo, já faz parte dos nossos PCMSOs, de
Eu não vou falar de quando não, senão revela a idade, mais do que a careca que já revelou. Mas já faz parte do PCMSO de muito tempo. Então, já existe o fluxo de atendimento a acidente com material biológico, o fluxo dentro da emergência, que felizmente aqui no HTT a gente tem uma emergência que já presta esse atendimento, o fluxo de atendimento do pessoal do SESMIT, dos técnicos de segurança, da abordagem em relação a se foi um ato inseguro, se não foi um ato inseguro, do trabalhador, e o nosso fluxo dentro da medicina do trabalho também. A gente tem isso feito há bastante tempo e, obviamente, com a pandemia, a gente está tendo que estar dando pedalada atrás para melhorar todo dia. Conseguimos melhorar alguma coisa? Tem muito mais para melhorar, né? Em relação às comunicações de acidente de trabalho, eu não ousarei falar sobre um tema que gerou tanto confronto, tanta discussão, né? Já gerou em relação a CAT em época de pandemia, mas CAT sempre existem alguns aspectos que têm que ser considerados. Primeiro, bom senso. Segundo, nexo causal. Estabeleça o nexo. Sempre a gente vai conseguir estabelecer o nexo. No mundo perfeito? Sim. No nosso mundo? Não. Em época de pandemia, nem sempre vamos conseguir. Aí tem um outro item que tem que ser considerado: humanidade. Até que ponto a gente pode devolver para o trabalhador a responsabilidade de ele comprovar que a doença que ele adquiriu, a Covid que ele contraiu, foi ou não foi adquirida naquele ambiente do hospital, né? O STF já se pronunciou a respeito disso, tem uma questão humana aí, não quero polemizar, eu sei que tem gente que já deve estar se coçando, enfim, mas tem que ter nexo, tem que ter humanidade, tem que ter bom senso, né? E, fechando, médico do trabalho e SESMIT, a meu ver, eles têm que estar o mais próximo possível de onde as coisas estão acontecendo. Existem excelentes SESMITs implantados dentro de hospitais, o quadro próprio do hospital. E existem também SESMITs sofríveis com funcionários da própria instituição. E existem SESMITs que desenvolvem trabalho de excelência e que são lotados fora, SESMITs terceirizados e desenvolvidos por profissionais muito bons, que conseguem desenvolver bom trabalho e colocando técnicos de segurança ou médico do trabalho dentro das instituições. Naturalmente, isso aí tem um custo maior, mas o resultado, isso é o que importa, custo maior para o empresário, saúde e segurança do trabalhador. Lá no passado se falava que era custo, agora não é mais custo. Agora isso se reverte em benefício, mais ainda numa época em que podem acabar os profissionais da assistência qualificados para prestar o serviço de assistência. Então, a gente não pode se dar o luxo de perder essas pessoas, seja por doença mental, seja por acidente, e não é só acidente não é só a Covid que está acontecendo agora, seja por exposição à tuberculose, seja por acidente de material biologicamente contaminado, seja por quedas em ambiente de trabalho, os acidentes continuam acontecendo. E a dificuldade para assistir ao trabalhador, seja até da construção civil, a dificuldade para assistir esse trabalhador que sofreu uma fratura num grande hospital, no hospital geral, está muito grande. Então, olha a importância do SESMIT como um todo, né? Me perdoe se eu passei um pouquinho, mas tá aí, era isso. Agradeço demais o convite, parabenizo novamente a todos pela competência e pela paciência. Não, e o doutor Leonardo é uma responsabilidade muito grande, porque ele é a fala introdutória do nosso trabalho aqui envolvendo os médicos do trabalho, né? Tão importantes, sempre foram muito importantes, mas esse reconhecimento nunca foi devido, assim, tão valorizado, né, doutor Leonardo? Tão valorizado.
Há uma necessidade imensa, imensa, né, de criação das equipes técnicas multidisciplinares. O doutor Leonardo falou muito bem, é um diferencial, né, doutor Raimundo, doutora Adriana. A gente tem visto nessa pandemia as equipes, onde havia equipes, antes já haviam equipes técnicas multidisciplinares, a carga de trabalho é menor, do ponto de vista de você dividir responsabilidades, do ponto de vista de enfrentar as informações ruins, né? E de você ter aquela confiança nos processos, de que aquele processo que você está realizando não vai te contaminar, né? Não vai causar um dano e não vai levar para sua família, quer dizer, uma série de repercussões. O doutor Leonardo passou por esses temas de forma rápida, ele retornará no mês de maio para falar de temas específicos, inclusive temas de difícil exposição, como são as comunicações de acidente de trabalho. É um tema super polêmico, mas que tem que ser enfrentado, né, doutor Leonardo? O senhor falou muito bem. É bom senso, nexo causal e humanidade. Só isso que precisa, né? Só. Doutor Leonardo, muito obrigada. Eu vou passar agora a fala para o Rodrigo Trotzdorfer, o Rodrigo, engenheiro químico, engenheiro de segurança do trabalho de qualidade industrial, membro do SOST, né, que é o SESMIT do HC-UFG. O Rodrigo tem contribuído imensamente com o nosso trabalho, um outro membro de SESMIT atuante, muito atuante, o doutor Leonardo falou sobre isso, a importância da presença, da atuação dos SESMITs, né? E é uma presença, né, doutor Raimundo, diária. É aquela coisa de você participar, entender os processos, o que eu posso fazer para contribuir, para reduzir os riscos ocupacionais. Rodrigo, a fala é sua. Boa noite a todos, é um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. Agradeço a doutora Jaqueline, ao doutor Raimundo, ao doutor Leonardo, a Zilá, a Adriana, todos os que estão acompanhando esse canal. É um tema muito importante, é um tema muito forte nesse momento. E assim, eu puxando um gancho com o que o doutor Leonardo falou, esses riscos sempre existiram. Tá? Eles sempre estiveram dentro do hospital, apenas o coronavírus ele ampliou um pouco mais pela sua capacidade de transmissibilidade. Eu já falei outras vezes isso aí, as regras do jogo são as mesmas, e sempre deveriam ter sido as mesmas, apenas a gente ampliou mais pela capacidade de transmissão. Eu vou continuar o tema de acidente de trabalho, puxando um gancho da semana passada. Eu vou projetar o mesmo material que eu tinha projetado anteriormente. Eu espero que vocês estejam vendo. Está todo mundo vendo aí, pessoal? Tá. Sim. Tá. Bem, como eu tinha dito anteriormente, isso não muda. Todo acidente de trabalho, deixa eu até começar a colocar meu tempo aqui no temporizador, porque senão eu me perco, né? Na fala. Pronto. Todo acidente de trabalho ele tem que ter um ato inseguro, uma condição insegura e ocasionando a lesão ou acidente. A responsabilidade do empregador, da instituição, do hospital em si, é retirar a condição insegura. O ato inseguro ele está inerente ao trabalhador, e por mais que a gente conscientize, trabalhe em cima do trabalhador, é uma coisa que está longe, está fora do escopo da instituição. O que a instituição pode mexer é na condição insegura propriamente dita, tá? E aí a gente vai direto aos acidentes com material biológico, que é o que eu tinha deixado para trás, que não deu tempo de a gente apresentar. E uma coisa interessante, acidente de material biológico, como qualquer outro acidente, um empilhadeirista, um acidente de empilhadeirista num galpão logístico, um trabalhador da construção civil ou um trabalhador de saúde com acidente biológico, eles têm as mesmas características. Você tem a mesma característica de ocorrência do evento, você tem uma visão probabilística desse evento acontecer, e você tem todos os meios para você bloquear esse evento indesejado, que é o acidente.
O assistente com material biológico, ele tem todas essas características com os demais. E aí, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre o assistente biológico é entender a característica dele, o que ele é, o que é um assistente com material biológico. O assistente com material biológico, ele pode acontecer de forma de contato ou por um contato percutâneo, uma perfuração que você tem na pele, ou uma projeção de um material na mucosa, numa mucosa boca, nariz, olhos. E aí você tem esse acidente consubstanciado. Mas que fluido a gente considera para ter um acidente com material biológico? Sangue, sêmen, secreções, outros líquidos. Então, são as secreções do paciente que consubstanciam o acidente, desde que ele tenha um contato com o trabalhador na forma de percutânea, uma perfuração, um corte com o material utilizado, ou o contato dessa secreção numa mucosa, boca, nariz, olhos, e aí vai. Né? Quais são as formas mais clássicas de acidentes que ocorrem no hospital? E aí eu vou citar a primeira forma clássica, que é a exposição aérea. A gente sabe que dentro de um leito, dentro de uma enfermaria, você vai ter com um paciente colonizado e que essa colonização seja de transmissão aérea, tipicamente SARS-CoV-2, por exemplo, ou uma tuberculose. Esse paciente ele está colonizado e a primeira coisa que o trabalhador tem que saber é que existe uma suspeita lá. A suspeita ela é importantíssima. A definição da suspeita pelo grupo médico, pelo grupo de saúde, é importantíssima para trazer a segurança ao trabalhador. Se lá já existe uma suspeita, esse trabalhador ele tem que se paramentar daquela forma necessária para se proteger. E aí é importante dizer que o acidente com gotículas aerosóis, muitas vezes você não vê a consubstanciação dele imediata. Por quê? O profissional entrou numa sala que era por precaução de aerosóis, ele não estava paramentado da maneira correta e depois ele descobriu que era para ser com aerosóis. Bem, houve a exposição exacerbada, mas não houve o adoecimento. O adoecimento ele poderá ocorrer posteriormente, e aí consubstancia o acidente. E essa é a forma clássica. E aí a gente tem que tomar cuidado no seguinte: existem vários tipos de gotículas grandes que colapsam no solo no raio inferior, gotículas médias também tem um colapso menor, mas tem as microgotículas ou aerosóis que essas ficam suspensas no ambiente fechado. E aí, isso é uma forma de exposição com material biológico. A segunda é a projeção de material biológico propriamente dito. O corpo humano, o corpo do paciente, ele é uma bomba. Ele tem um sistema todo bombeado. E esse sistema bombeado, quando há uma intervenção médica ou de saúde, você tem a possibilidade de projetar essas secreções, tanto pulmonares como do sistema circulatório, e pegar o profissional. E chegar no profissional, como eu disse, chegar numa mucosa da boca, do nariz, dos olhos, e o profissional, naquele momento, não estava devidamente paramentado. Sempre a gente reforçando essa questão de devidamente paramentado, por quê? Quando você estabelece uma rotina de paramentação ou uma rotina de EPIs, aquele momento você está trazendo as proteções mínimas que o trabalhador tem que ter em qualquer atividade que ele exerça sobre o paciente. Né? Se ele estiver devidamente paramentado, ele souber utilizar os EPIs adequadamente, ele vai reduzir muito a probabilidade de se acidentar com material biológico. Isso é fato. Então, a segunda forma é a projeção de material biológico. O trabalhador está fazendo um procedimento respiratório no paciente, projeta fluido corpóreo do paciente no olho dele. Ele não estava com óculos de proteção, ou não estava com máscara. Hoje, com a era Covid, é inaceitável um trabalhador estar sem máscara. Mas isso pode acontecer, isso acontecia no passado, com mais frequência. Infelizmente,
Uma outra, terceira forma de acidente é com pérfuro cortante. E aí esse é o mais comum que acontece, inadequado, ou uma forma de utilizar um pérfuro cortante inadequadamente, ou um tipo de pérfuro cortante utilizado e que você não identificou uma forma mais moderna e segura no mercado. E aí é importante, posteriormente, a gente vai enfatizar o fator da multidisciplinaridade nesse caso. Como é importante para você evoluir no uso de pérfuro cortantes dentro de um hospital, como é importante você ter uma equipe multidisciplinar atuante. E aí nós vamos chegar nesse ponto. Bem, mas quais as partes do corpo mais atingidas? Como eu falei para vocês, os olhos são sempre um local, infelizmente, que sempre se projeta biológico. É nessa direção que o trabalhador recebe cargas de secreções, e se ele não estiver devidamente paramentado, ele vai se acidentar. Por isso que eu coloco a foto no lado, um óculos de proteção devidamente utilizado, ele é uma barreira física eficaz nesse momento. Repito, o trabalhador ele tem que não só receber o item, mas ele tem que saber usar o item e ter consciência de uso disso. É como a gente aprender a escovar o dente. A gente aprende a escovar o dente quando criança e acha muito difícil, mas à medida que a gente passa o tempo, parece que é uma coisa automática. Para o trabalhador, usar equipamento de proteção individual tem que ser algo automático com a vida dele. Ele tem que colocar na cabeça dele isso daí. E aí entra um SESMIT de boa qualidade e um SESMIT que realmente faça interface com o trabalhador e coloque isso. É como se fosse uma religião, uma fé. Vamos colocar na cabeça do trabalhador que isso é necessário. Nariz e boca são outras vias importantes de acesso, são mucosas importantes. E aí, a máscara de proteção, um face shield, uma N95 são itens imprescindíveis nesse momento para você proteger de um acidente biológico com a projeção de fluidos corpóreos. Mãos, a gente pode citar as luvas são essenciais para o trabalhador e protegem ele realmente, e as luvas luvas são um item muito polêmico, porque eles são uma parte importantíssima durante uma paramentação, uma desparamentação. Então, é importante o trabalhador saber tirar a luva e que momento que ele tem que tirar a luva e que momento que ele tem que calçar a luva de proteção, porque senão ele vai se acidentar, né? Tronco, braços e antebraços. Aí eu estou colocando uma imagem de um capote descartável. Muitas instituições usam também o capote de tecido em algumas situações, por exemplo, situações que não envolvam grandes projeção de material biológico. Mas é importante você ter essa proteção, essa barreira física no trabalhador, né? Bem, outro ponto importantíssimo são os pés, os sapatos fechados. O trabalhador tem que usar o sapato fechado. Eu já vi acidente de trabalhadores que estavam com o sapato aberto e naquele momento houve uma projeção de um fluido diretamente no pé dele, onde ele tinha uma cicatriz, onde ele tinha... Então, são várias sequências de erros que ocorreram. Ele não estava portando um sapato fechado, ele estava com uma lesão no pé, que isso necessitaria, talvez, ele passar para o médico do trabalho para informar essa situação, e, coincidentemente, o fluido corpóreo caiu bem naquela cicatriz. O sapato fechado é imprescindível. Eu vou enfatizar em R32. Como eu falei anteriormente, as regras do jogo sempre estiveram nosso alcance aqui para nos ajudar. E ela sempre colocou as regras bem estabelecidas. E aí ela estabelece algumas vedações importantes aqui, básicas, para o dia a dia de um trabalhador, né? O uso de adornos, o ato de fumar, utilizar pias para fins diversos que não sejam para higienização das mãos, comer e beber no trabalho, sapato aberto,
Então, tem diversas vedações que são importantíssimas para a proteção do trabalhador. Eu acredito muito nas normas que existem. O Brasil tem normas boas e que precisam ser muitas vezes exploradas por parte das instituições. Tá? Aí eu gostaria de enfatizar uma coisa muito importante que a NR32 tem e que ela aborda principalmente acidentes com materiais perfluorocortantes. São a grande maioria dos acidentes que ocorrem com material biológico dentro de instituição de saúde. E a NR32 ela tem um anexo específico para a instituição montar um plano de prevenção de riscos de acidentes com material perfluorocortante. E aí eu coloquei o item 2, que cita a comissão gestora multidisciplinar. Olha como que é interessante o que nessas lives a gente vem colocando, a doutora Jaqueline vem colocando muito como a necessidade de você ter uma multidisciplinaridade no hospital. Os hospitais eles possuem uma diversidade de riscos, uma diversidade de eventos ocorrendo e que necessitam de uma diversidade de conhecimentos, de capacidades técnicas. E aí a própria NR32 ela busca no item 2, no plano de prevenção de riscos a criação de uma comissão gestora multidisciplinar. E aí está dizendo muito claramente, o empregador deve constituir. É obrigação da instituição, do empregador, constituir essa comissão gestora. E o objetivo é reduzir os riscos de acidentes com materiais perfluorocortantes. Quando a gente fala esse item, reduzir os riscos, a gente quer dizer que a gente nunca vai eliminar o risco. O risco ele sempre vai existir. O trabalhador de saúde ele sempre vai trabalhar com perfluorocortante, ele sempre vai trabalhar com material biológico, com secreção de paciente. Isso é indissociável da vida laboral dele. Porém, é nossa obrigação, a obrigação do trabalhador empregador reduzir esse risco, minimizar essa possibilidade. E a NR32 ela é muito prudente nesse ponto de criar o plano e exigir que esse plano tenha uma comissão gestora multidisciplinar. A comissão deve ser constituída sempre que aplicável pelos seguintes membros. Aí que é importante a gente chegar a quais os membros que a NR32 cita cabalmente que devem compor essa comissão para trabalhar em pró para desenvolvimento de melhores práticas e melhores produtos para a saúde. O empregador, o seu representante legal, ou seja, a diretoria ela tem que estar presente, a diretoria, a gestão do hospital tem que estar presente nessa comissão, ou ter um representante dela de confiança. Um representante, alguém do SESMIT, regulamentado pela NR4, tem que estar presente. E aí a gente sabe que cada hospital ele tem a sua característica, ela tem um tamanho de SESMIT estabelecido devido à sua quantidade de trabalhadores, mas ela tem que ter alguém dentro do SESMIT, representando essa comissão, o vice-presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Importante a gente dizer que a CIPA, ela tem que estar presente nesse momento e está na comissão também. Tá? O representante da controle de infecções, da CCIH, da SCIRAS, a direção de enfermagem, a direção clínica, responsável pela elaboração do PGR-SS, e o representante central de compra de materiais para a saúde. Ou seja, o plano de prevenção estabelece que dentro dessa comissão você tem uma diversidade de membros conhecedores de diversas áreas em prol do trabalhador, em prol de especificação de itens para a saúde, perfluorocortantes, para a segurança do trabalhador. Isso é importantíssimo. Isso a gente mostra como a NR32 ela é extensa, mas ela abrange todas as etapas e todos os momentos dos trabalhadores, tá? É importante a gente citar alguns itens que a gente tem que tomar cuidado, que a NR32 também estabelece, como o perfluorocortante, né? O reencap, a desconexão de agulhas, acionar corretamente dispositivos de segurança, utilização de descarpaque, de itens de descarte
papel cortante para usar adequadamente, respeitar a altura máxima deles. Acontecem muitos acidentes por você ou não ter um descarpaque disponível para o trabalhador, um item de descarte disponível para o trabalhador, ou que ele esteja sobrecarregado, não haja uma retirada adequada desse item. E, basicamente, como eu falo, os riscos são sempre os mesmos, nunca mudaram, eles apenas se ampliaram na pandemia, e as regras do jogo, ou seja, o que a gente tem como normativa brasileira, continuam as mesmas, estão em nossa direção, a nosso favor. E basta as instituições utilizarem corretamente isso. Essa é a minha palavra, eu passei um pouquinho de tempo, né, doutora Jaqueline? Eu passo a palavra para ti novamente, e estamos aí, né? E eu vou até tirar daqui. E é isso aí, pessoal. O áudio está mutado, doutora. Desculpa. Obrigada, viu, Rodrigo, pela exposição, novamente. Conto com você nas próximas também, porque como o Leonardo falou, e como todo mundo aqui já sabe, nós não esgotamos os temas. Eu só queria um ponto que uma pessoa me perguntou aqui no WhatsApp. Enfim, qual é a composição do SESMIT? Quem é que tem que ter SESMIT? Veja bem, nós já falamos isso antes. O gestor tem que ele enxergar a necessidade desses profissionais, da existência dessas comissões. É a realidade que impõe que você tenha esses profissionais. Aqueles que se pautam a só o que está escrito na norma, na legislação, o nosso histórico é de desproteção dos trabalhadores. São locais que têm mais acidentes, são locais onde os processos são precários, onde não tem serviço de controle de infecção. Veja os dados da Adriana na semana passada, que é assustador. E como que você não tem serviço de controle de infecção? A lei não me obriga a ter. Então você só faz aquilo que está na legislação, você não tem preocupação nenhuma com a segurança dos trabalhadores, dos pacientes, e você quer se esquivar da segurança ambiental, né? É a mesma coisa do SESMIT. Não, eu só tenho SESMIT se eu tiver aquela composição que, gente, pelo amor de Deus, que posição mais ultrapassada. Vocês vão me desculpar, mas isso é uma posição realmente bastante ultrapassada. Ou você enxerga seus problemas, os seus riscos, e realmente faz um trabalho sério, responsável com os pacientes, trabalhadores, e com uma preocupação ambiental, porque saúde tem que se preocupar, sim, com a questão da segurança ambiental, ou você realmente tem que ser penalizado, autuado, representado civil, criminalmente, por colocar em risco a vida de pacientes, de trabalhadores e colocarem também o meio ambiente em risco. Mês que vem nós vamos falar muito isso, né, doutor Raimundo, sobre a questão do meio ambiente, da questão do preparo do corpo e até o trabalho nos cemitérios. E aí vocês vão entender um pouco do que eu estou falando. Quando não se tem responsabilidade com os processos, quando não se contrata profissionais qualificados, não só habilitados, mas qualificados, quando você tem comissões, né, de faz de conta, só para passar, mostrar para o auditor fiscal, eu tenho essa comissão. Mas quando você vai ver o trabalho da comissão, você vê a falta de atuação, que fizeram meramente pro forma, mas, na verdade, não havia um compromisso do gestor com a segurança. Esse é o nosso esforço aqui, para mostrar para vocês boas informações, bons caminhos, né, boas respostas, né, para que haja condutas, que sejam desenvolvidos hábitos de segurança, né, que sejam abandonadas condutas viciadas, costumes ruins, e sejam realmente, de verdade, feitas, praticadas boas práticas, né? Né, Zilá? É isso que a gente deseja, né? A fala agora é da Zilá. A Zilá é enfermeira, doutora em enfermagem, coordenadora municipal de segurança do paciente, controle de infecção em serviços de saúde, Diretoria de Vigilância Sanitária, Superintendência de Vigilância Sanitária em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. É professora da PUC Goiás, especialista em controle de infecção hospitalar, em vigilância sanitária e ambiental. Pensa numa pessoa completa. E ainda é maravilhosa. A fala é sua, Zilá. Nossa, ganhei meu dia. Muito obrigada pelo elogio, viu? A doutora Jaqueline, que é uma gracinha. Eu quero, sim, agradecer muito a receptividade. Quero dizer que, para mim, é uma honra estar aqui com vocês, com a minha querida, né, Adriana, doutor Raimundo,
doutor Rodrigo, doutora Giovana, muito obrigada por dividir esse momento. Eu estava aqui ouvindo as falas de vocês, pontuações muito importantes, brilhantes e necessárias para nós, trabalhadores da área da saúde. Esse tema que eu terei a honra e a satisfação de falar, de a gente discutir um pouquinho aqui, eu posso dizer para todos que é um tema muito comum, na verdade, porque a gente sempre fala, é o primeiro tema quando vem à nossa cabeça, assim, na nossa formação profissional e até mesmo como população, que nós lembramos, quando a gente fala sobre a questão da higienização das mãos. Então, assim, é um tema tão simples, mas é o mais difícil da gente executar. Eu vou só agora compartilhar a tela, só um momentinho. E assim, dizer que nós vamos ter essa conversa com algumas etapas, né, algumas questões necessárias que a gente precisa estar puxando sempre a nossa lembrança e o nosso ato de estar higienizando as nossas mãos, né? E aí, nós temos... Ué? Ah, deu certo, desculpa. Trazendo um pouquinho aqui dos dados, né, da doutora Adriana, que ela apresentou na semana passada, sobre os dados do Estado. Aqui eu peguei somente alguns gráficos sobre, por exemplo, a resistência aos antimicrobianos de 2020, que ela trouxe para a gente, nas UTIs de adultos, né? Então, a gente observa uma predominância muito grande de micro-organismos multiresistentes, inclusive, além de outros. E assim que nós temos aqui, esses são dados do estado de Goiás, como foram bem apresentados na semana passada, pela doutora Adriana. Aqui um outro gráfico, que está, por exemplo, o perfil fenotípico desses micro-organismos relacionado à infecção primária de corrente sanguínea. E um fato que a gente chama atenção, olha só, Staphylococcus coagulase negativo é o primeiro, né, mais frequente que nós temos. E quando a gente fala de, por exemplo, infecção primária de corrente sanguínea, então, ela está associada, por exemplo, ao uso de catéter venoso, essa é 100% evitável. Por quê? Porque depende das práticas que a gente vai adotar, que seja o profissional que vai colocar esse catéter, que seja da equipe que vai manter esse catéter no paciente. Então, nós precisamos chamar a atenção desses micro-organismos que nós sabemos que eles estão presentes aqui na nossa vida, isso faz parte, mas esses que são os micro-organismos, por exemplo, vários são resistentes e multiresistentes, e que esses realmente, o perfil, o arsenal terapêutico para utilizar no paciente, ele diminui demais, né? Muito pouco. Então, assim, a gente não tem tantas armas. E quando a gente fala sobre a parte de micro-organismos, nós temos que lembrar que nós temos os micro-organismos que fazem parte do nosso corpo mesmo, que é a nossa microbiota endógena, mas da nossa microbiota exógena, ou seja, aquela que é levada. E um dos veículos maiores, né, o maior veículo de disseminação que a gente tem de micro-organismo, nós podemos dizer que é por meio de nossas mãos. Então, aí a importância da gente promover essa higienização de forma correta, de forma adequada. A higienização das mãos, ela faz parte da nossa prática profissional e também é uma questão de um compromisso ético e moral, que todos nós temos que ter, todos nós temos que adotar. E aí, só relembrando que nós já sabemos, porque esse conhecimento, esse que a gente já tem, todos nós já temos, como profissionais da saúde, e antes de sermos profissionais da área da saúde, mesmo quem não é profissional da área da saúde, nós já temos esse conhecimento desde nossa infância, que os nossos pais, os nossos familiares, eles vêm sempre falando com a criança dessa importância da gente higienizar as mãos. Porque a gente sabe que a higienização das mãos, ela é a principal via de transmissão de micro-organismos. Seja ele a COVID, agora que nós estamos com a COVID, ou seja, o hábito que a gente vira e mexe já deveria estar adotando em todas as nossas práticas profissionais, falando de como profissionais, né?
E também nossas práticas pessoais, a gente acaba negligenciando por N motivos que não vem ao caso da gente discutir aqui. Mas vale a pena a discussão da gente pensar o seguinte, o nosso compromisso ético e moral, no primeiro momento, com as pessoas. E não esquecer também que eu posso, com as minhas mãos que não estão higienizadas, eu posso, esse micro-organismo, eu posso adquirir para mim também. E, consequentemente, vir a desenvolver um processo infeccioso. Daí, agora, na questão da Covid, agora da pandemia, voltamos novamente a discutir a importância da higienização das mãos. Então, é um assunto que a gente precisa, além de discutir, porque não faltam palestras, não faltam congressos, todo o congresso da área de segurança do paciente e controle de infecção, por exemplo, nós temos a parte da higienização das mãos para ser discutido. O que falta é a gente colocar em prática. E nós temos, eu não vou me ater muito aqui a parte de história, mas é uma luta dos profissionais de saúde, no caso de alguns profissionais de saúde, desde 1847, quando esse profissional aqui, esse médico chamado Ignaz Philipp Semmelweis, ele já provou que o ato de higienizar as mãos, né, na época, a lavagem das mãos com a solução contendo água e cloro, dentro de 2 meses conseguiu reduzir os índices de infecção, ou seja, de transmissão de micro-organismos, de 18,2% a 3,1%. Então, isso foi provado, né? E até hoje, nós estamos aqui em pleno século XXI, ainda temos dificuldade de fazer este ato, esse simples ato, ele vir a colocá-lo em prática. E temos também iniciativas, parte da Organização Mundial de Saúde. Olha qual é o nosso primeiro desafio global, isso para qualquer profissional da área da saúde, certo? Desde 2005, que é a higienização das mãos, seja qual for a categoria profissional. Então, é importante em qualquer lugar. E acaba que nós temos algumas regulamentações para a questão da higienização das mãos. Desde, por exemplo, RDC, muitos de vocês já conhecem, RDC 42, que fala a obrigatoriedade de disponibilização de preparação alcoólica nos pontos de assistência do serviço de saúde do país, ou seja, o lugar onde vai dar assistência ao paciente e tem um profissional de saúde, precisa ter um insumo para ele utilizar. Então, isso é importantíssimo. Temos também a RDC 36, que fala sobre as ações de segurança do paciente. Foi em 2018 publicada uma nota técnica número 1 também, que traz sobre os requisitos necessários para a seleção de produtos da higienização das mãos. Então, isso é muito importante termos conhecimento, porque a qualidade desses insumos vai interferir na atitude da higienização das mãos. Isso, o trabalhador, ele precisa ter um insumo de qualidade para ele utilizar. E nós temos também, aqui só para relembrar, que eu sei que muitos de vocês já conhecem, e para quem não conhece, né, nós temos esse protocolo para a prática de higienização das mãos, que em 2003 também, junto lá com a RDC 36 e outras legislações, esse é o do primeiro protocolo de segurança. E ele traz diversas questões relacionadas a essa área. E nós temos um documento mais antigo ainda, que é a Portaria 2616. Ela é de 98. Olha o interessante. Existe um anexo nessa legislação, né, a Portaria 2616 é do Ministério da Saúde, que tem um anexo 4, que diz o quê? A questão da lavagem das mãos. O que é isso? Como ela tem que ser realizada? E o que minimamente precisa ter para garantir esse ato de lavagem das mãos? Isso faz parte do programa de controle de infecção. Então, todos os serviços de saúde precisam se adequar e se estruturar para essas questões referentes a garantir que o profissional tenha esses insumos, que ele seja relembrado da importância que precisa higienizar as mãos. Então, assim, nós temos essa legislação desde 98. E aí, nós temos também aqui a NR32, tão conhecida nossa, que ele traz, por exemplo, a RDC 32, olha lá no item 32.2.4.5,
uma atribuição do empregador que ele deve vedar a utilização de pias no local de trabalho para outros fins, certo? A pia, por exemplo, de higienização das mãos é com essa finalidade principal, né? E a questão do outro item que traz o seguinte, olha, que os lavatórios para higienização das mãos devem ser providos, todos abastecidos, toalha, certo? Papel toalha, sabonete líquido, lixeira com tampa, acionamento por pedal. Então, ela traz essa legislação, nos traz isso, dessa obrigatoriedade. E a questão, nós temos também a RDC 63 aqui da Anvisa, Ministério da Saúde, que traz o seguinte, no artigo 55, que o serviço de saúde deve garantir que os materiais e equipamentos sejam utilizados exclusivamente para os fins a que se destinam. Então, se eu tenho, por exemplo, a lavatório de mãos, etc. e tal, ela tem que estar abastecido com todos os insumos necessários. Eu preciso ter lá pela RDC 42 a presença da disponibilização de preparação alcoólica também para o profissional e para todos que estão ali presentes, utilizem também. E aí nós temos também, por exemplo, vários manuais e materiais do Ministério da Saúde que traz essa questão de surtos. Então, nós precisamos, todo surto que acontece, ele é totalmente evitável. Se um surto aconteceu, é porque houve uma falha. Então, é essa falha que a gente precisa ver o que aconteceu, corrigir, para que não ocorra novamente. Então, tem vários estudos que mostram, por exemplo, várias fontes de surtos de infecção em serviço de saúde causada por várias bactérias, por exemplo, multiresistentes, aí tem alguns exemplos de alguns, né? E justamente devido a o profissional de saúde pelas mãos, ou seja, que não higienizou as mãos, esses estudos mostraram que realmente contribuiu. Ou seja, se você levou, né, a infecção, ou seja, levou o micro-organismo de um paciente para o outro, certo? Poderá também levar para você, trabalhador. Então, a gente precisa ter esses cuidados. As mãos, nós precisamos higienizá-las, daí essa importância. E, assim, outros estudos também, né, que mostram a importância, esse é mais recente, na verdade, 2015, né, mas, sim, tem outros estudos também mais recentes, que mostram a importância, a necessidade de você ter um ambiente todo abastecido com as condições de higienização das mãos, e também vários surtos foram evitados quando você tem insumo, mas o trabalhador precisa também utilizar esses insumos. E aí, quando a gente fala em insumos para higienização das mãos, por que a gente tem que estar discutindo isso aqui rapidamente? Porque, veja bem, o lavatório, a pia de lavagem ou lavabo cirúrgico, tem que ser, isso pela RDC 50, exclusivo para a higienização das mãos, ter fácil acesso, formatos de dimensões variadas. Eu já vi muitos serviços de saúde, por exemplo, um lavatório de mão minúsculo, que mal cabe a mão da pessoa lá. Não é? A torneira pequenininha. Você, olha, até a ponta dos dedos a gente não dá conta de lavar, porque você encosta ali nas laterais e tudo. Então, gente, por favor, vamos dar condições de trabalho. Então, assim, como é que você quer que higienize as mãos se não tem condição de trabalho? Olha, torneiras, isso já diz, no ponto de assistência ao paciente ali, ela não pode ser aquela torneira. Veja que nós temos que, questão da racionalização da água também. Então, a torneira, ela tem que ser o quê? Você não precisa ficar tocando, assim, certo? Aquela de rodando, assim, aquela que roda. Então, que ela tenha comandos que dispensem o contato com as mãos, né, quando o fechamento da água. Os lavabos cirúrgicos, exclusivos para o preparo cirúrgico, também tem que ter a profundidade suficiente. Sigam o que está na RDC 50, certo? Nas orientações. Quando a gente fala, por exemplo, qual que é a proporção mínima de lavatórios, pias, de acordo com a RDC 50? Então, quarto e enfermaria é mínimo, no mínimo, um lavatório externo, no máximo a cada 4 quartos ou 2 enfermarias. Para UTI, um lavatório para cada 5 leitos de não isolamento. O isolamento tem que ter a sua pia lá. Ambientes destinados ao preparo e cocção de alimentos, né, o preparo de mamadeiras, um lavatório em cada ambiente.
Berçário, um lavatório a cada 4 berços. Ambientes destinados à realização de procedimentos de reabilitação e coleta laboratorial. Um lavatório a cada 6 boxes. Unidade destinada ao processamento de roupas, né? Um lavatório na área suja, lá no banheiro, um lavatório na área limpa. Isso são condições mínimas que a RDC traz. Certo? Claro que a gente precisa ver o ambiente, dimensionar o ambiente e proporcionar melhor condições para ali, se for preciso colocar mais lavatórios de mãos, vai ser colocado, para dar esse conforto para o trabalhador ter o acesso, certo? Isso aí é o mínimo. No caso de dispensadores de sabonete, de antissépticos, né? A gente tem sempre que estar segurando esse correto funcionamento. Então, tem que ser de fácil limpeza, evitar o contato direto com as mãos, tem que liberar quantidade suficiente de produtos, tem que ter dispositivos que impeçam a contaminação do produto, possuir dispositivo que facilite seu esvaziamento e preenchimento. Os recipientes que não são descartáveis deve-se ter uma limpeza com água e sabão e desinfecção com álcool 70 ou outro desinfetante recomendado. Olha, isso aqui é importante. O conteúdo do produto não deve ser completado antes do seu término. Produtos que não são acondicionados em recipientes descartáveis precisa ser mantidos os registros dos responsáveis pela execução, a data de manipulação, o envase e a validade da solução fracionada. E a validade do produto, quando ele é mantido na embalagem original, ele é definido pelo fabricante, tem que constar no rótulo. Então, todas essas informações são importantes para você garantir tanto a qualidade ali do uso daquele dispensador e também da qualidade do sabonete, dos antissépticos. E a água? A água, ela tem que ser livre de contaminantes químicos e biológicos, né? Tem portarias específicas para isso. Os reservatórios, eles devem ser construídos conforme as novas vigentes, né? Tem que possuírem tampas, ser limpos e desinfetados, tem que ter o controle microbiológico, então as portarias exigem e orientam, né? Exigem, claro, né? Toda a legislação exige. Mas se a gente ler também, a gente vai ter lá as orientações de como é que tem que ser feito, para você garantir a qualidade da água. E o papel toalha? Olha, esse papel toalha é uma coisa assim, hoje eu fui no serviço de saúde, meu Deus do céu, o papel toalha estava tão ruim, mas tão ruim, que eu falei assim, eu não acredito. Você ficava até assim, um pouco, o seu estômago até embrulhava de pegar aquele papel toalha, porque ele derretia na sua mão, além daquele odor horrível. Então, isso não pode. Quais são as características de um papel toalha? Composto 100% de fibras celulósicas, sem fragrância, impurezas ou furos, deve ser suave, não liberar partículas, possuir boa propriedade de secagem. Sempre tem que estar, o serviço de saúde ele tem que ter uma rotina para repor. Se acabou, cadê? Precisa repor. Certo? Isso vale tanto para o sabonete líquido, certo? Para o papel toalha, tudo. O uso coletivo de toalha é contraindicado. Então, em serviço de saúde, a gente não utiliza. Outra coisa, secador elétrico não é indicado para higienização das mãos em serviço de saúde, porque ele faz o turbilhonamento e ele faz as partículas microbianas entrar em suspensão, então não pode, certo? É contraindicado. A questão do porta-papel toalha, ele tem que ser fabricado de um material que não forneça oxidação, fácil limpeza, ser instalado em local que não receba respingos de água de sabonete e também tem que ter rotinas de limpeza e protocolo de reposição desse papel. A lixeira para descarte deve ser de fácil limpeza, não sendo necessária a existência de tampa, certo? Mas a gente já tem uma norma, que é a NR 32, que está dizendo lá que tem que ter a tampa, então a gente considera que tem que ter a tampa, mas se optar por ter tampa, tem que ter essa questão, esse cuidado. Recipiente tem que ter aquela tampa articulada e também precisa ser com acionamento de abertura sem utilização das mãos, tem que estar funcionando, porque senão a pessoa vai pegar ali com a mão, aí não resolve nada. Uma coisa para a gente finalizar, antes de agradecer a atenção de vocês, dizer o seguinte: por que trazer essas questões referentes à higienização das mãos especificamente? Discutir também a questão do insumo,
Porque primeiro, se não tiver um insumo, e se o insumo não for de qualidade, a pessoa, o profissional, ou seja, quem for higienizar as mãos, não vai ter nem assim vontade de higienizar. E outra coisa, mesmo que tenha vontade, pode, muitas das vezes, quando o insumo não tem qualidade, vai dar alguma alergia na mão, alguma dermatite na mão, algum problema na mão que eu já vi. Chegará no final do expediente, não vai conseguir sequer higienizar as mãos, não porque não quer, porque a mão já está totalmente machucada, literalmente. Vejam bem, quando vão no shopping, eu até brinco, gente, eu amo, quando eu vou ao shopping, eu preciso ir nos banheiros do shopping. Por quê? Porque eu amo higienizar minhas mãos. Eu vou lá, aquele sabonete líquido é excelente, macio, não é? Cremoso. Então, assim, você dá gosto, você sente a mão hidratada. Aí tá, você vai enxugar a mão. Aí eles colocam assim, ó, basta no máximo 2 folhas. Gente, eu já fiz o teste. Uma folha naquele papel toalha você consegue enxugar a mão. Ou seja, isso é uma qualidade que a gente tem que assegurar. Outra coisa, a preparação alcoólica. Por exemplo, olha, uma dica para vocês. O álcool, escolha uma preparação alcoólica que tenha maior aceitação das pessoas também. Por exemplo, se você compra um álcool muito viscoso, que não está adequado, meu Deus, para você passar na sua mão, você vai evitar passar na mão. Então, assim, comprem um insumo de qualidade. Então, o empregador precisa garantir isso daí. Agora, o trabalhador tem que fazer sua parte também, que é higienizar as mãos. Porque eu não vou higienizar as mãos de vocês, nem vocês vão higienizar minhas mãos. Lembrem que isso é uma questão de ética e de compromisso moral, certo? Lembrem-se que isso vai fazer com aquele monte de micro-organismos, aqueles dados horrorosos que foram apresentados, inclusive pela palestra da doutora Adriana, que hoje eu trouxe os recortes também no início, para a gente poder evitar essa disseminação. Então, higienizem as mãos sempre que for necessário. Estou à disposição. Muito obrigada. Zila, muito obrigada. Eu anotei alguns pontos aqui, porque nós somos auditores fiscais, né? Então, vou falar um pouquinho do que eu já peguei, já que ela citou aí. Vamos lá, relação. Falta de pias e dimensionamento ruim das pias, né? Ou seja, em número totalmente errado. Ah, mas Jaqueline, é 32, a NR 24, sabe, doutor Raimundo? Aí começa, né? Buscar a legislação. O doutor Leonardo falou agora mesmo de bom senso, né? Desse trabalho que você tem que ter, por isso você tem que ter um SESMIT, você tem que ter um CCIH, você tem que ouvir os trabalhadores. Por que você não está lavando as mãos? Mas eu não tenho pia. Eu tenho que sair da minha UTI para ir na enfermaria se eu quiser lavar uma pia. Olha, o que eu estou falando é o que eu já flagrei. Não é conto, não. Então, assim, isso que a Zila falou, tem muita, a gente pode relacionar um pouco com o mito, sabe, doutor Raimundo? Tipo assim, não, ele não lava a mão porque realmente é um problema de formação profissional. Ele não acostumou, ele não sabe que isso é importante, seja qual for o problema. Mas se você vai investigar, falta papel toalha, o sabão líquido não é bom, né? Usam muitas vezes sabão em barra, isso eu já peguei, ó, várias vezes, né? Várias vezes, foi 1 ou 2 não, foram várias vezes, né? Falta sabonete, falta sabão líquido nos locais, às vezes a pessoa vai lavar a mão, não tem. Falta álcool gel, tá lá a estrutura, tá lá o dispenser, busca. Depois você vai para a qualidade. Falta até o dispenser, né, Zila? A gente pega muito isso. Então, tudo isso é dimensionamento, né, doutor Raimundo? Você tem que dimensionar tudo. Você tem que ter um planejamento de compras, uma previsibilidade para tudo isso. Aí depois dizer que o trabalhador não faz porque ele é irresponsável, porque ele não está cumprindo o código de ética, você vai responsabilizar o trabalhador depois que você fizer o dever de casa. Tá? Você cumpre, escuta, o seu projeto arquitetônico, você tem banheiro para o pessoal tomar banho? Dividido por sexo, você tem os banheiros certinhos, você tem pia, né? As pessoas não têm... Quantas vezes eu já fui em hospitais, os trabalhadores tinham que comprar, ou Adriana, Zila, comprar água para beber, porque não tinham água dentro da instituição. Ou senão, na hora que vão tomar a água sai suja. Se ela sai suja para beber, imagina para as outras
para os outros processos internos, né? Então, assim, isso que nós estamos falando aqui tem esses objetivos, né? Mas para você detectar o problema, você precisa também de uma equipe técnica multi. Você precisa de um SESMIT, de uma CIP, não importa quantas pessoas você tem na instituição. Se você é um gestor responsável, você vai chamar essas equipes, vamos ver, vamos fazer um levantamento, o que está precisando aqui? E colocar a responsabilidade no trabalhador, né, Zilar? Depois que você garantiu o sabão, a toalha, as pias, a água limpa, não é? E por aí vai, né? Doutor Raimundo? Primeiro é agradecer aí a todos, né? Mais uma vez, um momento fenomenal aí, principalmente pela atualidade aí das informações, e eu fiz algumas anotações e primeiro vou começar com a doutora Zilar. Ela trouxe a figura do Samuel Weiss, que foi um médico conhecido aí como o salvador das mães pela prevenção da infecção puerperal, e morreu aos 47 anos no manicômio, falando que tinha que fazer higienização das mãos, e naquele período a resistência era ainda muito grande, né? E aí eu já faço o link com o que o Dr. Rodrigo trouxe, que é o fato de que no Covid nada mudou. A gente tem que fazer exatamente aquilo que, se fizéssemos bem, estaríamos mais seguros. E é interessante isso, se você vai na história do que aconteceu lá na gripe espanhola e corta, passa um risco, ou no nome gripe espanhola escreve Covid, é exatamente a mesma coisa que a gente está vivendo 100 anos depois. E é interessante o aspecto do planejamento, né? E o doutor Leonardo, ele trouxe uma consideração que ela é muito interessante e que serve até para a introdução dos níveis de cuidado, né? Quando você está vivendo um momento que é um momento de grande demanda, existe uma série de planejamentos a serem feitos. É o planejamento para que a gente tenha condições de ter o cuidado habitual, mas caso o momento seja impossibilitado e a gente tenha que evoluir para o cuidado em contingência, como é que vai ser esse cuidado em contingência? Mas se tivermos que evoluir para um cuidado do tipo catástrofe, como vai ser o planejamento para que isso aconteça? Se a gente migra de uma saúde que ela hoje é no cuidado individualizado para um cuidado que é coletivo, qual que é o planejamento para que a gente consiga ir dessa maneira e isso seja algo que não seja o menos sofrido para todo mundo, né? E eu só discordo dele porque eu acho que vai passar. E aí eu vou só finalizar, a doutora Jaqueline gosta de algumas citações, e quem falou isso foi Chaplin, e ele, lá na altura do cinema mudo, ele trouxe para a gente o seguinte, né, que nossos esforços eles têm que desafiar as impossibilidades. Lembrando que as grandes conquistas que os homens tiveram, e que todos tiveram, foram conquistas naquilo que parecia ser impossível. E, às vezes, aquilo que parece ser impossível são só de pequenos ajustes, e é nesse sentido que a gente tem trabalhado aqui, para todo mundo estar orientado em direção às boas práticas, em direção aos bons cuidados, mas principalmente em direção à retomada da confiança. E retomando a confiança, a gente vai bem com tudo, e tudo passa. Inclusive esse momento que a gente tem vivido. Agradeço a todos, uma boa noite, e agradeço a doutora Jaqueline aí pelo empenho, né? Já na sétima etapa da fase 2, né? Porque a gente já teve a fase 1. Agradeço a doutora Zilar, o Rodrigo, Leonardo. Adriana, fica à vontade. Vai começar agradecendo, né? Rodrigo, Zilar, Leonardo. A Jaqueline nem se fala, né? Doutor Raimundo também. E vendo a
Asilar falando, né, do serviço de saúde, vai passando um filme assim na cabeça de todo serviço de saúde que a gente vai, né? A Jaqueline já pontuou aí quantos serviços de saúde a gente chega e não tem pia. A gente já foi em serviço de saúde que não tinha pia dentro do centro cirúrgico. Então, os gestores têm que dar essas condições, né, para o trabalhador, para o profissional de saúde. Não é apenas exigir, não, é o trabalhador que não faz, né? Tem que ter condições. Uma das questões que a Zilá colocou, pontuou, né, da preparação alcoólica, do sabonete, do papel toalha, a gente sempre reforça isso no serviço de saúde, com os profissionais. Olha, escolha um produto que realmente tenha uma boa aceitação, é preciso de ter, porque senão eles não vão utilizar. E o que a gente pede, né, se por acaso não foi atendido esse pedido, né, os profissionais de saúde têm que relatar, têm que reportar, né, aí é por isso que a gente pede que o coordenador do núcleo, da comissão de controle de infecção, eles têm que estar ligados à direção, eles têm que saber fazer, né, dar esse feedback, fazer essa interlocução ali dos profissionais e do paciente, de tudo com a gestão, né? Então, ele tem que estar ali junto, envolver toda a equipe e estar lutando para que realmente tenha o produto adequado, né? E, mais uma vez, mostra também a importância dessa equipe multi, né? A gente precisa realmente da engenharia nesse processo, né? Cadê os engenheiros para falar então, a dimensão dessa pia, o local, a torneira, onde realmente tem que ter, né? Então, mais uma vez, aí mostrando a importância de ter esse gerenciamento, né, em toda a assistência à saúde. O Rodrigo falou, né, da questão aí no início dos trabalhadores, né, e mais o Leonardo, essa preocupação hoje que a gente tem psicológica, né, de dar esse suporte psicológico para os trabalhadores, o quanto é importante de ter dentro da assistência, né, hoje ele saber, quando a gente já tem essa equipe nessas unidades, principalmente agora na pandemia, né, as unidades que já tinham as equipes formadas, eles conseguiram sair melhor, né, então passar essa segurança psicológica para os profissionais, eles saberem com quem contar, onde contar. A Zilá, eu acredito que ela passou pelo mesmo que eu, talvez até mais, por ser mais próxima aqui dos serviços de saúde, né? No início da pandemia, a quantidade de profissionais ligando que não sabiam como fazer, como usar a EPI, como higienizar as mãos, e até no início a gente se falava, como assim? É a mesma capacitação que a gente fez com todo mundo de influenza, né? Na época da epidemia de influenza, todo mundo foi capacitado, como assim todo mundo esqueceu as medidas, né? Não são as mesmas medidas, né? A gente já teve uma pandemia no passado e a gente se vê agora lutando, ensinando todo mundo as mesmas coisas, as mesmas medidas, e parece que a gente está que nem um louco, né? O Inas, que foi dado como louco, a gente está aqui como louco lutando, né? Pelas mesmas medidas. Então é isso, muito obrigada à presença, né, de todos, os trabalhadores que estão aqui cansados, né, depois de mais de um ano de pandemia, estão aqui firmes com a gente. Obrigada, Jaqueline. Obrigada pela presença de todos e só reforçando a fala em relação a uma independência profissional, sabe, doutor Raimundo? Também não adianta você contratar profissionais habilitados, qualificados, sem independência profissional. É complicado, né? Porque aí essas pessoas, elas têm o conhecimento e tudo, mas o gestor, não é isso que eu quero. Eu quero que seja feito assim. Também não adianta, né? Então, respeito, né, ao exercício profissional de todos que são contratados pela instituição, respeitando o papel de cada um, né, isso aí é importante demais. Na pandemia, a gente viu que tem sido realmente um diferencial, mas é uma necessidade que já havia antes da pandemia. O problema é que, durante a pandemia, os problemas se agravaram exponencialmente, e aí aconteceu muitas questões que a gente está acompanhando no dia a dia, né?
Eu agradeço a presença de todos. Na semana que vem, nós encerraremos essa etapa do Abril Verde, focando nas questões do acidente, dos acidentes. A Zilá retorna, né, Zilá, para dar continuidade. Em maio, retorna o doutor Leonardo. Agradeço, Rodrigo, imensamente a sua contribuição esse mês, muito importante, né, colocando em destaque, né, a importância da engenharia do trabalho nas instituições de saúde de uma forma tão responsável, né? Te conheço há muito tempo, então sei o quanto você é um profissional valoroso. Seria um sonho, né? Assim, que todas as instituições de saúde do estado de Goiás, né, doutor Rodrigo, doutor Raimundo, tivessem condições de ter profissionais tão altamente qualificados, né? E que as suas gestões respeitassem, né, esses profissionais dentro das suas instituições. Obrigada à equipe do HC-UFG, obrigada à equipe do ANIS, obrigada à equipe HGG e DETEC, obrigada, viu, Hélio? Obrigada, Adriana, Zilá, até semana que vem. Tá, doutor Leonardo, tudo de bom para vocês. Até a semana que vem. Cuidem-se. Tchau.